Boa tarde a todos, quase boa noite. Pedimos desculpas, estamos um pouquinho atrasados hoje, mas nada coincidência, sempre providência. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa, Herdeiros da Luz, casa de existência espiritual. Meu nome é Adriana, para quem não me conhece, eu acho que tem rostinhos novos aqui hoje, então sejam muito bem-vindas. E eu estou responsável pela reflexão nesse início de noite de sábado, 18 de abril. Dia que comemoramos 169 anos de publicação do Livro dos Espíritos. E o tema da noite de hoje, mais uma vez eu digo, nada é coincidência, sempre providencial, é exatamente alegrai-vos. Então alegremos hoje, 169 anos que temos o Consolador Prometido em nosso meio, um livro de perguntas e respostas que tanto tem nos ajudado a esclarecer o Evangelho do Mestre, não é verdade? Esse tema alegrai-vos nos lembra um sentimento, alegria. Eu começo com uma pergunta: o que seria alegria para vocês? O que vem à cabeça, à mente de vocês nesse momento? O que significa alegria? Alguém quer compartilhar uma palavra sequer? Estar bem. Mais alguém? Leveza. Felicidade. Presença. Família. O dicionário de língua portuguesa nos coloca um outro contexto. Diz que é um sentimento de contentamento ou prazer excessivo. A nossa reflexão hoje, ela é baseada em 2 capítulos desse livro, Os Prazeres da Alma, pelo Espírito Hamed. E também nos baseamos no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Hamed começa o livro nos esclarecendo o que não é alegria. Talvez assim um pouco contraditório. E eu vou pedir licença porque eu vou precisar trazer para vocês algumas frases muito marcantes. E eu preciso ser literal com as palavras. Para que eu não precise ficar plagiando o livro, eu copiei e transcrevi aqui nessas folhas. E ele começa nos alertando o seguinte: a maioria das pessoas tem uma visão distorcida da alegria, pois a confunde com festas frívolas e divertimentos que provocam sensações intensas, risos exagerados, enfim, satisfações puramente emocionais. E aí eu te pergunto, isso parece conosco nos dias de hoje? Essa colocação dele? Geral. Né? No geral. Sim. Mas tá errado buscar o prazer? A busca da felicidade talvez seja um dos maiores objetivos de nós, seres humanos, não é verdade? E nós colocamos felicidade aqui como um sinônimo de alegria. Mas eu pergunto, será que nós temos a capacidade de entender verdadeiramente o que significa alegria na nossa gradação evolutiva atual? Pelo menos nesse significado que o Cristo nos traz quando ele nos alerta: alegrai-vos. Será que nós conseguimos? Hamed nos ajuda nesses 2 capítulos a entendermos se nós conseguimos ou não. Então, quando ele traz pra gente que nós temos que entender primeiro o que não é para entender o que é, ele fala que a gente busca muita intensidade. É alegria a gente buscar um carro melhor do que o que a gente tem? Quando a gente consegue, é uma alegria, não é verdade? Às vezes uma casa melhor do que o que a gente está hoje. Um trabalho, ou pelo menos uma promoção no trabalho, é sempre uma alegria e motivo de comemoração. E ele nos diz que isso é exatamente muito humano, buscar essas sensações de alegria. Então eu busco ter momentos de alegria, consequentemente tenho momentos de felicidade. Não é verdade? Mas eu, Adriana, posso dizer para vocês que em muitos momentos de alegria também existe lá no fundo, no fundinho mesmo, ainda um vazio. Isso é comum a vocês também? Eu busco, eu estabeleço metas, eu corro atrás,
Às vezes eu alcanço essa meta, é um motivo de comemoração, de alegria, mas lá no fundo parece que ainda está faltando alguma coisa. Parece que aquele momento não consegue traduzir verdadeiramente o que está acontecendo comigo ou ao meu redor, não é verdade? Não é assim? Então sim, nós buscamos intensidade, mas temos dificuldade na profundidade ainda. Nós buscamos ter momentos alegres, mas será que nós estamos sendo pessoas alegres? Será que nós estamos verdadeiramente vivenciando essa alegria? E aí ele vem nos dizer, então, já que eu já sei o que não é alegria, vamos tentar conceituar a alegria. E ele traz como ponto forte do capítulo a seguinte colocação. Alegria, como experiência de religiosidade, é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma contagia e abranda o coração dos homens. Opa, então peraí. Eu já estou entendendo que não é ter alegria, é ser alegre. Porque ele está me dizendo que é uma experiência de religiosidade. Se é uma experiência de religiosidade, primeiro ponto, não envolve religião. Envolve a minha relação e a minha comunhão com o Criador. Primeira coisa. E isso, para ele, é um valor que não tem preço. Então, não é algo denso, não é algo material, não é algo carnal. E ele fala logo em seguida, realmente não é. Essa sensação é da alma. E ela vai contagiar e abrandar o coração dos homens. Então aí ele já nos dá a certeza de que a alegria não é algo material ou humano. É inerente à alma. A alegria verdadeira não é do corpo. E aí ele vem nos colocando como humanos encarnados, talvez a maior forma de nós contemplarmos os momentos alegres. E ele nos traz a palavra aleluia. Comum, né? Em muitas denominações cristãs, louvores, música. E a aleluia é uma palavra que vem do hebraico e se escreve haleluia, ha com H. Significa louvai com júbilo o Senhor. Então, realmente, não é qualquer alegria, não é qualquer sentimento de seres ainda tão imperfeitos encarnados aqui. Alegria é algo espiritual. É algo que eu comungo com o Criador. É algo que me transforma a imagem e semelhança dele. É algo que reconhece Deus como aquele em que eu posso confiar verdadeiramente o controle da minha existência como um todo, de toda a minha existência. É o dono da minha vida, é aquele que me fez, que te fez, que fez tudo o que é e tudo que existe. E quando eu li essa palavra aleluia, me veio no coração um curso que eu fiz uma vez, e nós trabalhamos as escalas das frequências vibratórias dos sentimentos. Nós somos energia, nós estamos envoltos por energia. Por várias vezes aqui nós trabalhamos muito como trabalhar os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que a nossa psicosfera esteja cada vez mais em comunhão com Deus. E assim como eu tenho a energia de mais baixa frequência, que é a vergonha, somente 20 Hz, tenho a coragem que está ali no meio, que ela tem 200 Hz e ela é o ponto de partida para a elevação de consciência, para aquele despertar. É a coragem que me faz ter o impulso que eu preciso para elevar cada vez mais a minha frequência vibratória. Nesse curso eu aprendi que a alegria era o sentimento que mais nos aproximava de Deus. Eu falei, mas como assim? Será que não é o amor, não é a paz? Mas quando você estuda essa escala, a alegria está acima do amor. O amor tem 500 Hz. Entendendo, meus irmãos, que é o amor que nós conseguimos traduzir na nossa escala evolutiva, na nossa atual condição. A alegria está em 540. Então, se ela está transcendendo o amor, que é aquilo que o nosso mestre veio nos ensinar na prática, se eu conseguir ser uma pessoa alegre, ou pelo menos tentar me esforçar para tal, eu estou mais próximo do Criador. E aí, depois da alegria, aí sim,
só para seres elevados, porque aí está a paz e a iluminação espiritual. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui ainda o somos, mas estamos caminhando. A não ser algum ser espiritual que aqui esteja conosco, mas nós, seres humanos aqui, eu tenho certeza que ainda não. Então, o máximo que conseguiríamos chegar numa frequência vibratória ali, 540. E ele nos ensina que louvor, cântico, aleluia, me leva próximo de Deus. Talvez aí consigamos entender porque temos alguns irmãos cristãos que falam muito essas palavras. Glória, aleluia. E aí o que eu me lembrei? Das nossas últimas reflexões aqui, que trabalhamos tanto com Lucas, como na minha última reflexão, que eu peguei spoiler de todas as palestras maravilhosas que ele passou aqui pra gente, e nós tratamos aqui os símbolos que a Semana Santa nos traz. E o primeiro dia da Semana Santa é o domingo de Ramos. E o que aconteceu no domingo de Ramos? As pessoas fizeram o quê? Saudaram o grande e esperado Messias. Com outra palavra, com uma conotação de salvação, que é Hosana, mas também eles saudaram, eles louvaram, eles trouxeram o quê para aquele momento? Alegria. Alegria que durou pouco. Porque aí tivemos, no decorrer da Semana Santa, a última ceia, chegamos na Sexta-feira da Paixão, trabalhamos todos esses símbolos na última palestra, chegamos na cruz, ao Calvário, a crucificação e morte do nosso Mestre. E o que tudo isso tem a ver com alegria, Adriana? Por que você traz alegria? Não fui eu que trouxe. Não coincidência, Hamed nos fala exatamente sobre isso. Porque um dos dias da Semana Santa, que é o dia do silêncio, o dia do pós-morte, o dia da reflexão e do recolhimento, onde a gente trabalhou nas semanas passadas, que esse recolhimento seria uma gestação para um novo eu, é o sábado. E ele é chamado sábado de quê? De aleluia. Então temos aí um grande significado. É um sábado de louvor. Mas, Adriana, um louvor depois da cruz, depois da morte, depois da perda? Nós acabamos de perder o Salvador. E você me diz que a alegria, existe alegria nisso? E aí Hamed nos esclarece. No momento da dor não existe alegria. Mas dor é travessia e alegria também é. Porque se é travessia, eu posso estar no início da dor aqui. Mas quando eu chego do outro lado, eu posso contemplar. Eu posso louvar. Eu posso dizer aleluia. E aí, por isso eu trago para a nossa reflexão aqui o auxílio do Evangelho de Mateus 28. E para mim, um dos grandes exemplos daquela que sabe o que significa a alegria diante da dor é Maria Madalena, que exatamente no domingo de Páscoa chega até o túmulo. E depois da cruz, depois de perder o seu grande mestre, ela encontra o túmulo o quê? Vazio. E uma frase que o Lucas colocou aqui pra gente naquela palestra me tocou profundamente. Vocês que estão a primeira vez, convido a assistir as palestras no nosso canal do YouTube. Ele nos colocou que após a cruz, nós vamos nos deparar com um túmulo vazio. E Maria Madalena, na primeira hora do domingo, chega acompanhada de outras mulheres diante do túmulo do Cristo. E ele estava vazio. E o Evangelho de Mateus nos diz o seguinte: após o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não temais, sei que buscais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito.
Vinde ver o lugar onde ele jazia, e de depressa, e dizei aos seus discípulos, ele ressuscitou dos mortos, e vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. Elas se afastaram, e rapidamente do túmulo, com temor e grande alegria, e correram para anunciar aos discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e disse, alegrai-vos. Elas se aproximaram, abraçaram seus pés e o adoraram. E então Jesus disse, não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá me verão. Isso é alegria, meus irmãos. Essa é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é aquilo que você tem buscado de material aqui embaixo. A verdadeira alegria é, a exemplo de Maria Madalena, chegar, depois de sentir tamanha dor, encontrar o túmulo vazio, parar, continuar tendo fé, sentir, perceber que ali estava o mestre, ser chamada pelo nome. E a primeira coisa que Jesus fala para aquelas mulheres, o primeiro ensinamento após o momento que ele ressurge dos mortos, em que ele se torna presente novamente no meio daquelas mulheres, é alegrai-vos. Então não é pouca coisa. E talvez nós estejamos entendendo errado o conceito de alegria nas nossas vidas. Como que nós temos comportado com aquilo que a gente conquista e nos momentos que nos sentimos alegres? Somos igual Maria Madalena, vamos rapidamente contar com toda aquela felicidade a Pedro e João, que estavam mais próximos, e depois a todos os outros discípulos? Ou nós estamos comedidos na alegria que vem dos ensinos de Cristo, do Cristo? Uma semana depois da Páscoa, eu assisti uma pregação de um padre que eu gosto muito, que ele é muito engraçado, muito hilário, chama Padre Christian. Não sei se vocês o conhecem, mas convido a procurar também. As pregações dele são fantásticas. E ele estava falando dessa passagem, falando de alegria, e ele fez uma pergunta que tocou profundamente meu coração. Imaginem uma pessoa que vocês amam muito, sofreu um acidente de carro e está gravemente ferido. Foi para o hospital, precisou de UTI, de tratamento intensivo, e está numa situação bem grave, bem difícil. De repente, o médico liga, te chama até o hospital para te pedir para despedir dessa pessoa. Essa pessoa chega a desencarnar. Você sente toda a dor, toda a tristeza. Você sepulta essa pessoa. E 3 dias depois, você está lindo, maravilhoso, andando em algum lugar e se depara com essa pessoa na rua. Como você se sentiria? Mas tem que ser uma pessoa que você ama muito. Como nós nos sentiríamos? Felizes? Alegres? Eu confesso que primeiro eu acho que eu ficaria perplexa. Um pouco assim, sem palavras. Mas com certeza a alegria viria depois, de ter a oportunidade de tocar naquela pessoa mais uma vez. E como você sairia para contar para os seus familiares que aquela pessoa está viva? Com tristeza, xoxo, capenga, assim? Ou você estaria alegre, feliz, pulando? E como que você é para contar para as pessoas aquelas coisas que você passa, que só você e Deus sabe? Como você é para dar o testemunho das alegrias que você tem diante do Cristo, diante dos ensinos dele, que ninguém sabe que você está passando? Mas que quando você consegue lá aquela travessia, que você chega do outro lado, que você consegue aquela alegria, você tem testemunhado isso diante das pessoas? Ou você tem sido xoxo e capenga para as alegrias que Jesus tem colocado na sua vida? E vou além. Será que você tem enxergado o que é alegria na sua vida? Porque às vezes a dor é tanta, a cruz está tão pesada, é tão difícil passar por aquele momento, que nós não conseguimos enxergar a ajuda para carregar a nossa cruz.
Nós não conseguimos enxergar aquela pessoa que Deus coloca na nossa vida para te auxiliar, para te amparar, para te dar aquilo que você não está conseguindo naquele momento. Nós não conseguimos ver os amigos daquela maca do paralítico que ajudam a carregar a maca. Nós não conseguimos ver um Simão Cirineu que ajuda Jesus a carregar a sua própria cruz. Deus não ampara ninguém em momento nenhum. Ele não amparou Jesus no Calvário, ele não desampara você em nenhum dos momentos que você passa na sua vida. Mas você tem sentido alegria em ter Jesus ressuscitando na sua vida todos os dias? Entendendo que ressuscitar você pode a cada minuto, a cada segundo que você escolhe deixar o velho, de deixar o passado para trás e ser o novo eu. Você ressurge, você se renova. Mas você tem feito isso com alegria? E aí Hamed continua nos contemplando do que significa verdadeiramente alegrar-se. E ele nos coloca que a felicidade é um trabalho interior que quase nunca depende de forças externas. A alegria real não é determinada por fatos ou forças que estão no exterior, mas ela se encontra no silêncio da sua própria alma. Jesus, ele não trouxe nenhuma solução externa, meus irmãos. Mas ele trouxe tudo o que você precisa para despertar a solução dentro de você. Hamed continua. Quando existe subordinação, essa entrega não pode ser considerada real. A criatura vai notar que está encarcerada intimamente. A alegria não combina com nenhum tipo de aprisionamento. Eu não posso me aprisionar a nada, principalmente material. Eu não posso me apegar a vaidades e a orgulhos tolos. Outro ponto que comemora, inclusive, o Livro dos Espíritos hoje, junto com essa data especial, é o próximo que Hamed nos traz, exatamente uma questão do Livro dos Espíritos, aliás, uma parte inteira do Livro dos Espíritos. A lei de Deus, que a lei natural é a lei de Deus e a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Então, a alegria é alinharmos as leis divinas. Então, eu preciso, sim, de conhecimento, de esforço. A alegria como comunhão com Deus, como falamos na primeira frase que ele nos trouxe. Essa comunhão, meus irmãos, não depende de religião. Como que está a sua comunhão com o Pai? Como que está a nossa comunhão com Deus? Como está a sua religiosidade? Como você tem orado? Como você tem contemplado as mínimas coisas que Deus tem colocado nos nossos dias? Nos pedindo, alegrai-vos. Viver em estado de graça é estar perfeitamente harmonizado com nossa natureza espiritual. E Hamed nos lembra de uma grande passagem que está contida em João 14:11, que o Cristo nos deixou. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí vocês podem perguntar, Adriana, mas é muito complicado nós, enquanto seres imperfeitos, termos tamanha comunhão com o Pai. Sim, é verdade. E aí Hamed nos traz um esclarecimento um pouco mais psicológico, no campo psicológico, que ele nos traz inclusive um termo usado muito por Jung, contemporâneo de Freud, um dos grandes nomes da psicologia analítica. Jung falava que a gente tem que buscar o nosso self. Hamed traz essa palavra traduzida e ele fala que precisamos buscar o si mesmo. E ele traduz essa parte do si mesmo à imagem de Deus. O que seria esse self? Para ele dentro de nós existe o self, a imagem de Deus. Então, o que nós podemos entender com isso? O que Hamed nos traz? Quando a gente fala em frequência vibratória, em elevação, em busca, e estarmos preocupados com os nossos pensamentos e nos esforçarmos, trabalharmos psicológica, emocional e espiritualmente, é exatamente em busca do nosso eu mais superior. Aquilo que podemos chamar de mais superior na nossa atual gradação evolutiva.
E ele quer dizer que ele deixa de fora o eu primitivo? Não. Ele é o conjunto de tudo que somos consciente e inconscientemente, só que da maneira mais elevada. Seria o nosso lado, literalmente, a imagem de Deus, que ele nos fez a sua imagem e semelhança. E isso não está no nosso corpinho lindo e maravilhoso que nós estamos aqui, não. Isso está no nosso espírito, isso está na nossa alma. E é lá que a gente tem que buscar essa resposta. É nessa centelha divina que mora dentro da gente que está a resposta de toda oração. Nós não precisamos mais buscar profetas, buscar orientações, oráculos. Basta eu me concentrar, melhorar a minha comunhão com Deus e achar dentro de mim a resposta que nós tanto buscamos. Mas esse caminho não é fácil. Nesse caminho eu tenho cruz, nesse caminho eu me deparo com túmulos vazios todos os dias. Mas nesse caminho eu renasço. E nesse caminho eu aprendo que eu preciso me alegrar para me libertar emocional, psicológica e espiritualmente, para um dia chegar próximo de ser um Cristo. Esse é o seu destino, esse é o meu destino. Seremos um Cristo um dia. Seremos um Espírito puro um dia. Cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Criador. Mas como você tem se comportado hoje nas mínimas alegrias que Deus coloca na sua vida? Onde que está a sua alegria? Naquilo que passa ou naquilo que permanece? Maria Madalena permaneceu. Ela é um exemplo que permaneceu, mesmo diante da dor. E nós, como estamos nos comportando? Você ainda está lá preso no túmulo vazio? Ou você já escutou a frase do Cristo após a sua ressurreição? Alegrai-vos. Ele nasceu de novo. Ele ressuscitou. Ele está aí dentro do coração de cada um de vocês, gritando, clamando. Ele pede por cânticos de louvor. Ele pede pelo aleluia. Mas a propriedade do Cristo não é necessariamente de cântico. O ensino dele se baseia no esforço na conduta no bem. O ensino dele se baseia na comunhão com Deus. O ensino dele se baseia em nós termos fé, em colocarmos o pé aonde não vemos o chão. O controle não é nosso, não é meu, não é seu. E depois de ressurgir, o primeiro ensino dele é a alegria. Será que estamos contemplando dessa forma as mínimas conquistas que estamos tendo? E eu não posso dizer para vocês, meus irmãos, que essa alegria é a ausência de dor. Porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Mas um dia será. Porque a promessa não é minha. A promessa é dele. Ele nos disse, bem-aventurados aqueles que têm aflições. Porque nós vamos entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Essa é a proposta do Cristo. É a transformação. É a busca incessante do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é feito de matéria. Ele está instalado no coração de cada um de nós. Ele está instalado em cada conduta que a sua alma escolhe. A alegria é a presença de Deus. É quando a alma entende que a cruz não é o fim, que o túmulo não é definitivo também, mas que a vida continua e ela renasce e ela ressurge todos os dias, porque o Cristo vive. A alegria verdadeira nasce quando a alma encontra esse Cristo vivo e finalmente compreende que sempre haverá uma ressurreição. Esse é o convite. Como já estamos atrasados, eu ia trazer um exemplo um pouco mais... eu vou trazer um minutinho. Maria Madalena talvez pode ser um exemplo menos palpável para nós. Um ser que viveu, nos deixou um legado, mas que transcendeu tanto o amor que talvez nós, seres humanos encarnados, ainda não consigamos palpar esse amor.
Então eu trouxe uma sugestão de leitura para vocês que me foi intuída. O livro se chama Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Por que eu trago essa sugestão de leitura? A história do Lewis, eu não sei se vocês conhecem, é um testemunho. E se ele mesmo intitula o livro de Surpreendido pela Alegria, ele se é um exemplo vivo, até muito pouco tempo atrás, porque ele desencarnou em 1963, de que é possível encontrar alegria em todos os passos. É possível encontrar alegria na nossa cruz. Esse livro é exatamente sobre isso. Esse livro aqui é um testemunho de vida. E eu ia trazer para vocês um resumo sobre quem ele é, mas não temos tempo para isso. Mas continuo com a sugestão de leitura. E finalizo, eu gosto muito de começar o livro pelo final, eu tenho essa mania. E eu acho que o último capítulo deveria ter sido o primeiro desse livro. Porque é uma frase, ele começa o capítulo 15 dizendo assim, o início. Mas esse aqui é o início do novo eu dele. Depois que ele passou pela cruz, ele passou por tudo, ele ressurgiu das cinzas e ele se tornou cristão, que foi quando ele começou a acreditar em Deus. Porque ele era ateu, para quem não sabe. E ele começa o capítulo com a frase de Agostinho, de Santo Agostinho. E eu finalizo com vocês hoje com ela. Pois uma coisa é ver a terra da paz de um cume coberto de matas. E outra é trilhar o caminho que a ela o conduz. Então, meus irmãos, busquem a alegria. Porque ela existe em cada uma das fases. Talvez só nós que não estamos conseguindo enxergá-la. Não desistam. Tenham esforço na conduta no bem. Olhem sempre para o modelo e exemplo de Jesus. Alegrai-vos. Vamos fechar os nossos olhos para nos prepararmos para a próxima fase. Façam respirações profundas e lentas. Comecem já respirando as energias benfazejas que se fazem presentes na nossa sala. Tragam agora até o seu coração o motivo que te trouxe aqui. A dor, a angústia. Aquilo que tem latejado por cura no seu coração. Onde você precisa ser curado. E hoje o remédio vem com muita alegria. Não a alegria de que alguém não passe por dores. Não a alegria de que vocês serão retirados do processo que estão passando. Mas a alegria de hoje. Respirarem. Sentirem. Serem acolhidos por amigos espirituais que estão aqui para cumprir o seu propósito na vida de cada um de vocês. Para entregar para vocês aquilo que vocês ainda não conseguiram ver. E abraçarem a cura que tanto esperam. E para isso eu os convido a fazer comigo a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.